Boa tarde, pessoal, tudo bom? O Lucas de novo aqui, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre elétrica básica. Tá legal, gente? Então, vamos começar falando aí das três grandezas principais, né? Então, é tensão, corrente e resistência, né? Então, o que significa cada um disso aí, né? Então, a tensão, de um modo mais claro, né, é diferença de potencial entre os dois polos, né, entre o polo positivo e o polo negativo, né, entre uma fase e um neutro. Tá? Então, quando a gente fala em corrente alternada, a gente vai falar entre fase e neutro. E quando a gente fala em corrente contínua, é o positivo e o negativo. Né? Já já eu já explico o porquê de cada um desses aí. Tá? Então, e a unidade é o volts, né, representado pela letra V, né? E os submúltiplos são os milivolts e microvolts que a gente encontra aí. Tá legal? Então essa é a primeira parte aí. O segundo que a gente vai falar aqui um pouco mais também é a corrente. O que é a corrente? É o fluxo ordenado dos elétrons em um certo condutor, né? Então, a quantidade de energia que passa por aquele condutor, né? A quantidade de energia elétrica que passa por aquele condutor. Né? A unidade é o ampere, e o submúltiplo do ampere é o miliampere ou microampere. Tá? E o terceiro é a resistência, né? Que é a oposição à passagem da corrente, a posição de um certo condutor à passagem da corrente. Então, todo condutor eu tenho uma resistência, né? Seja o cobre, que hoje é o melhor dos condutores, né? Ou seja alguns outros materiais aí, onde eles não são tão bons condutores quanto o cobre, né? Então, o ferro também é um condutor, porém a resistência do ferro é mais alta que a do cobre. Tá? E a unidade é o ohm, né? Onde o submúltiplo é o miliohm e microohm. Né? E você também pode ter os múltiplos, né? Acima, que é o quiloohm e megaohm. Tá? Então, o ampere também, o volts também. Né? Então, a gente fala em kilovolts, quiloampere, megavolts, megaampere. Então, 1 kilovolt equivale a 1000 volts. 1 kiloampere equivale a 1000 amperes. Né? 1 quiloohm equivale a 1000 ohms. Tá? Então, esse é o básico que a gente vai ver hoje aqui, né? Ainda vou explicar mais para frente sobre frequência, qual a diferença da corrente alternada para a corrente contínua também. Então, começando pela tensão, né? São os volts aí. Vamos apagar aqui para a gente começar a desenhar alguma coisa. Então, quando a gente fala em diferença de potencial, né? Então, é a diferença da quantidade de elétrons de um polo para o outro, né? Então, você tem uma diferença de potencial, uma diferença de potência. Uma analogia com duas caixas d'água, né? Então, vamos lá, eu tenho aqui vamos desenhar aqui duas caixas d'água. Aqui no meio eu tenho um registro. Então, aqui eu tenho duas caixas d'água. Olha aí. E o meu registro aqui no meio. Né? Se uma caixa d'água estiver cheia e a outra vazia lá, eu tenho uma diferença entre as duas, né? E a diferença da quantidade de água. Essa é a minha diferença de potencial no caso de uma bateria, né? Onde um lado eu tenho mais elétrons, então vamos lá, aqui eu tenho mais elétrons. Né? E do outro lado eu tenho uma menor quantidade de elétrons aqui. Né? Aqui eu tenho menos elétrons. Um lado carregado positivamente, outro lado carregado negativamente. Né? Quando eu abrir esse registro aqui, que no caso vamos fazer uma analogia se o registro fosse um interruptor. Né?
o que vai acontecer? A água ela vai fluir deste lado até o outro lado, onde tem uma menor quantidade de água, até eu conseguir os dois lados iguais aqui. Quando os dois lados ficam iguais, eu não tenho mais a minha diferença de potencial, né? Então é quando acaba a minha bateria, né? Em termos, tá? Então isso é o que a gente chama de tensão, essa diferença, né? Quando eu falo em corrente, né? Aproveitando a nossa caixa d'água aqui, a corrente é a vazão, é a quantidade de água que passa por aqui num determinado tempo, né? Então, essa quantidade de corrente é a mesma coisa, uma analogia, né? A quantidade de água que passa. É o fluxo. Então, quanto mais corrente, mais rápido eu vou passar de um lado para o outro, certo? E por último, a minha resistência, né? Que é o quê? Vamos dizer que aqui no meio da minha tubulação eu tenho um afunilamento aqui, né? Então o que vai acontecer aqui? Eu tenho uma tensão alta e tenho uma corrente alta, né? Quando passa por esse afunilamento aqui, a minha vazão tende a diminuir, né? Se a minha vazão tende a diminuir, a minha corrente também tende a diminuir. Então, é basicamente isso aqui que é a diferença entre tensão, corrente e resistência, né? Que são as três grandezas aí, de tensão, corrente e resistência. Vamos lá, tensão é a quantidade de água que eu tenho aqui, né? Uma analogia aí, né? Então, a quantidade de água é a minha tensão, né? A quantidade de água que passa por um determinado tempo aqui é a minha corrente. E o meu entroncamento aqui vai ser a minha resistência, tá? Então, eu tenho esses três componentes aí. Agora, vamos falar um pouco mais sobre tensão, né? Então, sobre tensão, eu tenho dois tipos de tensão, que é a minha tensão contínua e a minha tensão alternada, assim como corrente contínua e corrente alternada, né? Então, quando a minha tensão ela é alternada, então por que é alternada? Vamos desenhar um gráfico aqui. Vamos dizer que a minha tensão ela vai ser alternada quando ela sai de zero, alcança um pico em positivo e se alterna para um pico negativo. Ela fica variando. A tensão alternada ela é aquela que sai na nossa tomada ali, né? O porquê que usa na tomada a tensão alternada e no carro uma tensão contínua, tá? A tensão contínua eu tenho a vantagem dela ser um pouco mais estável em algumas condições de uso, tá? A tensão alternada eu consigo uma estabilidade de transmissão, eu consigo transmitir a tensão alternada por um condutor muito maior, né? E sem perder tanto a tensão no meio do caminho, né? Então, ela não varia, ela varia menos com a resistência do meu condutor. Já a contínua não, dependendo do tanto que ela precisa percorrer, eu vou ter uma perda muito considerável nesse meio do caminho, tá? Então, a tensão alternada, ela é isso, ela alterna entre ciclo positivo e negativo, tá? Dentro desse padrão aqui, eu tenho outra coisa, que é a minha frequência. Vamos lá. A minha frequência, tá? Então, a minha frequência, o que é? Eu tenho aqui um ciclo, certo? Então, um ciclo, ela sai de zero, vai, sobe, desce para negativo e volta para começar a ser positivo de novo. Então, isso aqui é um ciclo que ela cumpre, né?
Essa frequência em Hertz, né? Esse é o símbolo, se escreve assim, em Hertz, né? Hz é o símbolo e se escreve dessa forma. Então, a frequência em Hertz é a repetição desse ciclo em 1 segundo. Quanto esses ciclos se repetem em um prazo de 1 segundo. Né? A da tomada aqui, que a gente recebe, eu tenho uma alternância de 60 Hz. Né? Minha frequência é de 60 Hz. Significa que ela tem esse padrão, ele se repete esse padrão aqui 60 vezes por segundo. Então, eu tenho esse padrão. A gente vai ver muito esse padrão de frequência, né, no ramo automotivo em medidas de sensores. Porém, no automotivo, usa-se a tensão contínua. Mas eu vou explicar o porquê que eu vou medir frequência numa tensão contínua. Tá? A tensão contínua eu posso ter duas características. Vamos lá ver quais são elas. Eu posso ter a minha tensão contínua lá, que sai da bateria, que são 12 volts, né? Em torno de 12. A gente sabe que esse valor pode chegar até 14,5, mas vamos usar por padrão ali a nominal, que são os 12 volts. Né? E ela fica estável. Nos sensores eu tenho o que a gente chama de tensão contínua alternada. Então vamos dizer que eu tenha lá uma tensão de pico, né, de 5 volts no meu sensor. Meu sensor ele gera até 5 volts. Então ela vai ter isso aqui, ó. Ela sobe, desce. Seja numa onda senoidal, seja numa onda quadrada, enfim, vários outros. Não convém a gente comentar sobre isso, porque a gente acaba aprofundando muito nesse assunto, tá? Mas eu tenho a tensão aqui alternada, né? Alternada não, contínua, pulsada, né? Então ela sofre pulsos, sofre variações. E o meu ciclo é esse aqui, é uma onda. Dessa é um ciclo. Ah, mas lá na corrente alternada eu tenho o meu ciclo, ele varia entre positivo e negativo, né? 2 ondas. Tá, mas isso aqui a gente está falando de um ciclo completo, né? Para ele completar um ciclo, ele precisa ir para positivo, negativo e voltar para o zero. Aqui não, aqui ele só vai para positivo, ele só vai num sentido, sempre para positivo. Então subiu, desceu. Espera aí, ela vai se repetir esse padrão para cá, né? Vai repetir esse padrão. Então eu tenho um novo ciclo aqui, um novo ciclo aqui, um novo ciclo aqui. Então a gente vai falar sobre frequência também, um pouco de sensores, né? Então essas são as duas características da minha corrente de tensão contínua, né? Tá legal? A resistência, né? Que acho que é a última coisa que a gente não falou muito bem, né? A questão da resistividade, resistência. Todo condutor, como eu falei já no comecinho, tem uma resistência definida, né? Essa resistência, quanto maior, aqui eu tenho uma resistência, um R, um valor qualquer, né? E uma distância de D1, tá? Se eu dobrar essa distância do meu condutor, a minha resistência também vai aumentar. Então aqui eu tenho 2 vezes D1, né? E uma analogia simples, a gente vê que depois não é bem assim, mas eu tenho aqui uma resistência de 2 vezes a resistência do primeiro. Tá? Se eu triplicar, a mesma coisa vai acontecer. E assim por diante. Então, quanto maior o meu condutor, maior a resistência que ele vai sofrer. Então, por isso que muitas vezes no carro a gente encontra apenas alimentações positivas, né? Já os aterramentos fixos, que a gente chama, né?
então, que é o negativo, ele é na lata do carro, porque o carro ele forma um aterramento completo, né? E eu tenho menos perdas nesse momento de ida e volta da corrente, né? Da minha tensão. Outro detalhe importante, né? O diâmetro do condutor, a espessura do condutor. Então, tenho lá uma seção aqui. Se eu tenho um diâmetro, né? Diâmetro 1, né? Eu tenho uma resistência. Se eu tenho um diâmetro dobrado aqui do meu condutor, vamos fazer aqui, vamos ver, D1 e eu tenho uma resistência R. Aqui eu tenho 2 vezes D1, né? A minha resistência ela vai cair, então vamos supor que ela vai ser R sobre 2, né? Também depois a gente vê que não é bem assim, mas a resistência ela diminui também conforme eu aumento o diâmetro do meu condutor. Por quê? Porque eu tenho mais área para minha corrente fluir aqui, né? Se eu tenho mais área, é a mesma coisa de uma porta, né? Se eu tenho uma porta estreitinha, eu passo um de cada vez. Se eu tenho uma porta bem mais larga, eu consigo passar 2, 3 pessoas por vez, né? Outra analogia aí com a resistência. Então, eu tenho essas diferenças também, essas características. Por isso que lá no meu veículo, quando eu vou fazer uma instalação elétrica, né, um farol auxiliar, alguma coisa, eu tenho que levar isso em consideração. Porque quanto menor a resistência, tá, eu vou ter um aquecimento maior. Né? Quanto maior a resistência, não. Quanto menor o meu condutor, né, numa determinada corrente, eu vou ter um aquecimento maior, né? A corrente elétrica ela provoca aquecimento, porque as moléculas elas estão vibrando lá dentro. Então isso provoca aquecimento. Né? Então quanto maior a corrente eu imponho naquele condutor que não foi bem dimensionado, maior o meu prejuízo lá na frente, porque aquilo vai aquecer até uma hora que vai pegar fogo e não vai aguentar, né? Eu garanto que alguns de vocês aí, se não todos, já deve ter tido problemas com, por exemplo, o farol do carro, que o fio começa a esquentar demais, ele derrete e você acaba perdendo, tem que cortar e trocar o conector. Isso acontece muito, né? Principalmente em grandes condutores, né? Grandes consumidores. Lâmpadas, bombas, bomba de combustível, né? Geralmente isso aí provoca esse aquecimento, né, no meu condutor, tá? Um aquecimento gradual. Aí que eu entro na parte que é a minha potência elétrica, né? Então a potência, vamos lá, ela é o watt, né? E a unidade é o W, tá? São os watts. Então o que é a potência? A potência é o quanto aquele consumidor precisa tanto de tensão, né, junto com corrente, ou quanto aquele fornecedor de energia elétrica consegue fornecer, né? E a potência nada mais é do que o quê? É o tensão vezes corrente, né? Que é o I, representado também pela letra I, corrente, tá? Ou V vezes A, né? Vamos colocar no símbolo. Mas usualmente a gente usa o I como símbolo. Tá? Então isso é igual a potência, né? Então quando a gente fala em watts, né? Então não confundam volt com watt. Volt é a tensão, é a minha diferença de potencial. Tá? O watt é minha potência mesmo, né? O quanto ele consome, né? E é dado em watts. Tá legal, gente? Então, eu já vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, mandem para a gente, tudo mais. Né? E
vamos fazer outras aulas explicando equipamentos de medidas e sensores e atuadores. Beleza, gente? Muito obrigado e até mais.